Na boca do crime. Uma madrugada de pânico para os moradores da praça. Na boca do crime. Salve, confraria! Hoje nós estamos para mais um Na Boca do Crime e hoje um programa muito especial, tô muito feliz. Deu trabalho pra achar o rapaz, deu um baita trabalho, tive que mandar e-mail pra uma pessoa. Valorizem, esse programa vai ser realmente um programa diferenciado e a primeira vez que um programa da internet brasileira, um podcast, é a primeira vez que um programa traz uma pessoa desse tipo para o programa. Então, hoje, o Na Boca do Crime, que é o seu programa de crimes virtuais, crimes da rua, crimes do cotidiano, realmente tá fazendo história em trazer, pela primeira vez, um luzeiro profissional e que entende, realmente vai passar pra gente várias paradas aqui. Quem vem junto pra ajudar a gente a entender isso aqui, como sempre, é o nosso amigo Felipão. Fala, Felipão! Fala, Hernani, fala, ouvintes. Hoje estamos aqui com um tema muito pedido, foi pedido em vários Na Boca do Crime. Antes mesmo até de pedirem pela primeira vez, eu já estava falando com o Hernani que isso aqui era um achado, era uma mina de ouro para a gente explorar. Muitas histórias, muitas pessoas interessantes, e hoje o Hernani conseguiu trazer um convidado muito especial para ajudar a gente, com histórias verídicas, dando informações de dentro realmente do que foi essa história da internet brasileira. Ô Felipe, é a primeira vez na história que um programa traz um cara do Luz profissional pra falar. Esses caras nunca tiveram espaço, a gente tá fazendo história, cara. Realmente a maioria, creio que por medo, né? Muitos têm medo, porque as histórias, algumas são divertidas e tudo mais, mas a maioria, cara, são muito pesadas, muita coisa, envolve uma porrada de crime, muita perseguição também, ouvintes. Muitas pessoas quando vêm convidados ou programas que tratam dessa parte da história, começam a perseguir, começa a mandar todo mundo ir bloquear, denunciar, etc. Então muita gente fica com medo de fazer programas desse tipo. No entanto, aqui o Na Boca do Crime, como sempre, indo bem fundo na história, e a gente espera que esse programa seja muito bom. Bom, ajudar a gente a entender isso aqui, um luzeiro profissional, o Renan. Fala, Renan! E aí, galera, beleza? Ô, Renan, uma coisa, dá trabalho pra achar o 100, cara. Puta que pariu, cara. Você esconde por causa dessas coisas da internet? Até que não, mano. Eu sempre, durante muito tempo, eu expus muito meu rosto, meu perfil original. Muita gente sabe disso, que eu já cometi vários e vários suicídios sociais. Já tomei muito processo. E de uns anos pra cá eu comecei a usar fake pra ninguém me identificar, né? E mesmo assim, pra galera que tava adicionado, o povo sabia que era eu, né, que tava cometendo luz. E é isso, cara. Mas eu nunca tive o intuito de me esconder muito, assim. Só de uns anos pra cá que eu comecei a maneirar porque tava prejudicando a minha vida pessoal. Já fui ameaçado também, então... complicado, Ana, né? a sua vida é uma história de louco, cara. Realmente, a gente tem muita coisa pra falar com você. Quando que você começou nesse negócio de... primeiro, antes de tudo, pra gente começar a conversa aqui, pra quem não tá entendendo o que é luz, você tem que ouvir o programa lá sobre luz pra você entender. Luz se você tivesse que definir, Ana, pros ouvintes que não entendem, luz é tipo uma pegadinha que você faz? O luz é uma trollagem, né, velho? Uma pescaria. Você joga a isca lá, faz um comentário maldoso, posta alguma foto e vê o gado com raiva. O gado te alimenta com a raiva deles, entendeu? Então, tipo assim, você pode atacar feministas, homossexuais, negros, esquerdistas. São os melhores de atacar, né? Mas tem mais solteira, gordo. Você tem que atacar alguém que é minoria e que se sente incomodado com isso, entendeu? Inclusive, muitas pessoas que fazem... Quem morde o peito é mais fácil. Muitas pessoas que fazem o luz são as próprias vítimas. Tipo assim, tem gordo que faz luz, que era o Batoré, tem viado que faz luz, Traveco, Tecnomage, tem várias pessoas, negros que fazem luz, entendeu? Você tem que atacar pessoas vitimistas, pessoas fracas.
Não, mas não necessariamente o luz tem que ser criminoso. Não, tem várias maneiras. Inclusive, nos últimos tempos, eu tentei fazer luz que não são criminosos. Luz inteligentes, né? Porque hoje em dia, qualquer coisa que você escreve no Facebook, ele te bloqueia, etc, entendeu? Inclusive, eu perdi o meu último perfil agora e tem uns 15 dias que eu tô sem fake, sem nada, sem fazer luz. Porque, cara, tá inviável. O Facebook, qualquer coisinha já te bloqueia, entendeu? Tá muito complicado. Antigamente, na época do Orkut, até o Facebook no começo também dava pra fazer muito luz, tinha as comunidades de humor negro, entendeu? Mas hoje em dia tá inviável. E fora que tudo que acontece, os caras printam e ficam postando em pages pra te expor, pra te denunciar. Mas por que você rodou nessa agora? Cara, foi uma coisa boba. Eu acho que eu comentei alguma coisa de homossexual. Foi uma parada assim, eu nem lembro mais, já tem um tempinho, sabe? Aí o Facebook foi lá e derrubou meu perfil e agora eu tô de boa. Mas foi uma coisa fraca, eu já fiz. Já participei de coisa muito maior, velho. Já saí na TV, já saí no site da Globo, no R7. Eu sei, mas calma, sem spoiler. Você por acaso já usou as famosas palavras-chave? Porque o Facebook nos posts eles localizam essas, né? Então, eu cheguei a usar essa tática aí de mascarar as palavras-chave, né? Que eu tava percebendo que o Facebook me bloqueava instantaneamente. Eu fazia um comentário, em questão de 30 segundos, o Facebook já me bloqueava. Então, tipo assim, você não pode usar a palavra, tipo, viado, nazismo, essas paradas assim, velho. O Facebook vereador ou uma abelhado que fica biado, né? Exatamente, porque o Facebook tem além de ter os caras que veem os comentários para te bloquear, eles têm um mecanismo, uma inteligência artificial que te bloqueia na hora, velho. Ô, Renan, vamos começar do basicão, lá do zero, aqui a gente gosta de entender as coisas do começo. Você falou que você começou a meter luz da época do Orkut. O que você tinha no Orkut? Quais que eram as comunidades? Parece que você era dono da comunidade de Jesus, deveria ter apanhado mais. Era essa que você tinha? Não, cara, eu nunca fui dono de nenhuma comunidade, mas que eu lembro, tinha essa do Jesus deveria ter apanhado mais. Tinha os sites, né, os sites até que foi na época que o Batoré e o Emerson, que foram os primeiros a ser condenados por causa de crime na internet. O Batoré é quem? Qual que é o nome do Batoré? O Batoré é o Marcelo Vale Silveira Melo, que tá preso. Ele foi condenado a 45 anos de prisão por causa de ficar falando merda na internet, velho. Ele foi a primeira pessoa a ser condenada por crime virtual no Brasil. Ele e o Emerson na época. E aí tinha uns sites, né, Ministro Cláudio, tinha o dos Homens Santos, tinha site incitando coisas pesadas. O blog do Silvio Coeri. Né? O Silvio Coeri, que teve vários, cara. Tinha essa comunidade. Eu lembro que tinha a comunidade Humor Negro, que é da Viviane Teves, que também já teve vários ataques, muitas histórias. Já saímos no CQC. Já saímos na Band, aquele ataque da Maju Coutinho no Jornal Nacional, uma galera saiu da Humor Negro junto com a comunidade do como é que chama? Que loucura, cara, que chamava. Então, cara, foi vários lustros. O Batoré que organizou aquele ataque internacional tentando incriminar o Emerson lá nos Estados Unidos, né? O ataque das impressoras, ixi, cara. Mas essas histórias não fazem parte dos primórdios. Essas histórias aí são mais recentes um pouco, né? Não, mas pera, calma, é que tá passando por cima. Calma aí, volta lá, volta na época do Orkut. Na época do Orkut você falou que tinha Jesus tinha que ter apanhado mais. Quais que eram as outras que você lembra? Humor Negro, qual que era a outra de luz? Tinha uma, Renan, que era Amazônia deveria virar estacionamento, que era pra provocar o povo da Amazônia, e o pessoal ficava puto da vida e queriam prender essa turma. Cara, tinha muitos, cara. Faz muito tempo, né, velho? Tem mais de 10 anos isso aí. Mas o que eu me lembro muito eram os sites, cara. Os sites que o Batoré e o Emerson faziam eram fenomenais, velho. Às vezes eu participava de comunidades, tipo, que eu odeio acordar cedo. Eu tinha vários tópicos lá de brincadeira e tal. Quando vê, aparecia alguém denunciando o site, eu rachava de rir, cara. Aí foi conhecendo a galera. O ministro Cláudio também. O que é ministro Cláudio?
Era um site, tinha um cara lá que se denominava Ministro Cláudio, né, que era tinha o Cartola também, foi do Cartola que surgiu o GOIC, né, que é o grupo de operações especiais do Cartola, que a galera atacava os desafetos, tinha nego que postava cartão clonado, putz, velho, era uma insanidade total, né. Mas o que era Cartola? Era um site? Era um fórum? O que era? Não, o Cartola era uma comunidade no Orkut, o Cartola FC. E de lá surgiu esse grupo de operações especiais do Cartola, que era operações da galera difamar os desafetos e tal. E de lá surgiu o nome do GOIC, né? Que é um nome até hoje recente no Dogola Chan, né, velho? Eu conheço um rapaz que rodou com clonagem de cartão de crédito, que era de um grupo de Orkut. Então era desse grupo, então? Com certeza era do Cartola. Era um grupo de futebol, né? Mas que tinha várias insanidades aí na época, né? Na época não dava nada, né? Polícia não tinha tecnologia ainda e tal, internet engatinhando, então dava pra ter o louco, cara. É isso. Ô, Renan, outra coisa, volta lá no que você falou. Você falou que tinha, na época, o blog do Silvio. Isso aqui é uma coisa que eu queria entender, eu queria que você explicasse com calma. Diz que o Silvio Coerich, verdadeiro, não tem nada a ver com o que virou depois, porque diz que a turma tomou um site, fez um site paralelo onde era feito textos realmente criminosos, falando que sobre racismo, sobre pedofilia, essas coisas. Como é que foi essa história? Você sabe explicar? Cara, isso aí é antigo, mas parece que esse tal de Silvio Coerich tinha uma treta com o Batoré. Daí o Batoré começou a criar sites com o nome dele pra incriminar esse cara, mas eu não lembro ao certo qual que era a treta. Mas isso daí ocorreu por inúmeras vezes aí nessa história da internet, né, velho? O Batoré já incriminou e já errou com a vida de muita gente, que é o que a galera chama de atrelar, né? Tipo assim, às vezes você desafiava alguém, destratava alguém, aí o cara fala, vou te atrelar. Então, os caras criavam sites criminosos em nome das pessoas, faziam ameaças em nome das pessoas, pegavam o CPF da pessoa e faziam várias merdas com o CPF dela, entendeu? O que dava pra fazer com o CPF, que você lembra? Cara, se matriculavam em curso de faculdade, curso fudido, saber que a pessoa estava fazendo vestibular. Contas, o que mais, cara? Criar coisa, cartão, sujava o nome da pessoa. Na época tinha muita treta, né? Tinha o Serasa Feg. O Serasa Feg, se tiver o teu nome inteiro, mano, ele puxava todos os seus dados e te fudia, mano. Esse cara aparece ainda até hoje, né? O Serasa Feg, pelo menos eu vejo o nome dele aparecer em uma porrada de lugar, por exemplo, agora no... Mas isso recente, né? Por exemplo, o falecido Firechan. Cara, na verdade, tipo assim, teve um Serasa Feg que começou com isso, né? Que pegava os dados pra galera, mas tiveram diversos Serasas Fegs, entendeu? As pessoas... Aí depois começaram a se referir, tipo assim, quando alguém queria alguma coisa, às vezes no Dogola e tal, falava assim, eu preciso de um Serasa Feg para descobrir isso da pessoa tal por motivo tal. Mas geralmente a gente atacava mais desafetos, a gente não era um exército particular de alguém, entendeu? Mas nunca descobriram quem era o Serasa Feg original. Cara, eu não lembro de nomes ao certo, não, mas eu sei que tiveram vários. Um que me ajudava muito chamava Reginaldo, e ele sumiu há mais de anos que eu não vejo. A gente já ameaçou muita gente, cara. Várias pessoas, às vezes, na internet me ameaçavam, o Reginaldo pegava os dados das pessoas, ameaçava as pessoas. Teve um que foi muito da hora, velho. Um molequinho me ameaçou de morte. O Reginaldo conseguiu o telefone da mãe dele, daí ele se passou por meu advogado. Mentira! Os prints pra mãe do moleque, que ele tava me ameaçando de morte. Aí o moleque mandou um monte de áudio pro Reginaldo chorando, pedindo desculpa, falando que não era pra processar ele. Foi muito engraçado, velho, esse luz aí. Isso Nani, é muito verídico, cara, porque cara, se você entrar agora, não precisa ser Dogola Chan, esses negócios não.
É porque o Dogolachan nem existe mais. Nem existe. Mas se você entrar em qualquer chanzinho, praticamente, cara, vai ter uns negócios muito bizonhos desse, de você tá em uma thread aleatória, aí de repente alguém fala merda e o cara só puxa os dados, ó, você é tal pessoa, tal, CPF tal, mãe tal, rua tal, tá. Do nada, assim, cara, às vezes nem precisa pedir, nem precisa fazer nada, entendeu? Só o cara falar merda, os caras já puxam os dados e ó, fica quieto, entendeu? É desse jeito. O modo de escrever também, um identificava o outro e, cara, tu mexer com a galera do chão mesmo e querer tretar, velho, é muito perigoso, cara. Eu já vi muita gente se fudendo por mexer com essa galera, entendeu? Agora, peraí, eu quero entender uma outra coisa. Esse Marcelo Silveira Melo. Marcelo Vale Silveira Melo. Isso, ele foi preso, 40 anos. Ele apareceu numa reportagem da Globo, para os ouvintes que quiserem ver, aonde o carro da Globo passou e ele xingou o carro da Globo e disse que ele rodou por causa de uma treta com a Lola. O que foi? Você sabe explicar certinho pra gente por que o Marcelo rodou e o que foi a história? E eu quero saber uma coisa, se ele rodou junto com o Emerson, por que o Emerson não rodou e ele rodou? Você sabe explicar? Cara, sei, mas é bem longo, cara. Foi tipo assim, há anos atrás, na época do Orkut, surgiu os Homens Sanctos. Aí, esse grupo denominado Homens Sanctos faz um site e tal. E o Batoré sempre foi muito esperto, cara. Ele nunca caiu. Até hoje não tem provas concretas contra ele, só suposições. Aí, na época, o retardado do Emerson era amigo dele, o Emerson muito burro, falava um monte de merda com o Batoré no telefone, grampearam o telefone do Emerson, e assim a polícia ferrou com a vida dos dois, e eles ficaram presos durante 1 ano. Aí depois de um tempão, né, recente, agora acho que foi 2017, o Batoré voltou com força total, cara. O Dogola surgiu em 2013, mas ficava mais de boa e tal. Aí em 2016, eu acho que o Batoré voltou com força total, cara. E fez aqueles sites, o Rio de Nojeira, etc e tal. Daí, o Emerson, que já estava com o filme queimadão e tretado com o Batoré, começou a denunciar e tal. Aí teve um último relatório aí, se vocês puxarem o nome aí do Marcelo Vale Silveira Melo, Gustavo Risotto Guerra, Emerson Eduardo Rodrigues Cetim, vocês vão achar no Google o processo. Aí a juíza condena o Batoré a 44 anos de prisão, eu acho, por causa de uma caralhada de crime na internet, desde incitação, etc. O Emerson também, o Emerson atrelou, né, o Gustavo Guerra no processo, e o Gustavo tá respondendo por formação de quadrilha também. Exatamente. Ele tá no hospício agora, né? Não tá, já tem 1 ano e meio mais ou menos que ele saiu do hospício, ele ficou internado 1 ano quase. Eu até tava conversando com ele hoje, que hoje eu tive uma reunião com o promotor, ele tava me orientando algumas coisas, que ele entende bastante, né, de justiça, porque ele já foi processado várias vezes, tem vários vídeos e depoimentos dele aí na internet. Quem quiser pesquisar aí, Gustavo Risotto Guerra. E foi isso, cara. Aí o Batoré foi condenado e o juiz condenou ele a pagar R$1 milhão de multa também. Não sei se ele tem essa grana, mas ele foi condenado a pagar R$1 milhão de multa. Não brinca, cara, sério? Por causa dos luz que ele fez, tá no final da denúncia do Ministério Público. Pera. O Gustavo Guerra, ele fazia o quê? Explica pra gente. Pode falar o português, claro, Ana. Não precisa. Fala o que você tem pra falar. O que ele fazia? Cara, o Gustavo Guerra começou no Dogola, né? Depois ele foi por Orkut, ele participou muito daquele grupo Panelinha do Bananal. Muita gente deve frequentar esse grupo até hoje. Aí ele fazia muitos textos apoiando estupro, morte de mães solteiras. Caralho. Ele gostava muito de falar sobre nazismo, sobre a raça pura. Aí depois ele começou a fazer vídeos, né, no YouTube, e foram esses vídeos que popularizaram ele. Esses vídeos começaram a rodar pela internet, rodar pelo WhatsApp. Aí a polícia ficou de olho nele, cara. E daí ele se fudeu pra caramba.
Tudo explodiu quando quando saiu aquela pesquisa de mulher que usa vestidos, vestes provocantes, deve ser estuprada, negócio, aquela pesquisa, vocês lembram, né? Foi muito, muito polêmica na época. E aí o Gustavo, ele se pronunciou sobre isso. E nisso, ele gravou um vídeo sobre o assunto e também apoiando a questão do estupro para algumas mulheres e tudo mais. E nisso, a reportagem, se eu não me engano, se eu estiver errado, me corrija, não, eu creio que foi o SBT que fez uma reportagem utilizando o vídeo dele como base sobre essa pesquisa. Você tá brincando, sério? Eu acho que foi isso aí mesmo, velho. Mas, tipo assim, o segredo do Lu, cara, é você não ficar famoso, pô. É você não ficar famoso. Todo mundo que ficou famoso se fudeu, velho. Se vocês forem pesquisar aí, pra quem gosta da polícia, pra quem gosta do Estado, pra quem acha que a polícia é eficiente no Brasil, cara, se vocês fizerem uma pesquisa rápida no Google aí sobre a quantidade de inquéritos que são resolvidos, mais de 90% dos inquéritos eles deixam pra lá, cara. Porque a polícia delegada, esse povo concursado aí, cara, eles ganham o salário deles do mesmo jeito. A maioria faz corpo mole e se foda, velho. Tem trocentas denúncias do SaferNet lá e ninguém faz nada. Agora, quando é um caso famoso, a polícia bate atrás, o Ministério Público bate atrás. Pra quê? Pra aparecer na TV. Aí a TV vai noticiar que a polícia pegou o cara, né? O Ministério Público. Hoje em dia tá na moda, né? Falar de racismo, feminismo, diabo. E aí a imagem da polícia perante a sociedade fica aquela imagem boa de que fazem alguma coisa. Mas se você fizer um luz aleatório aí, uma zoeira aleatória, que só o povo deu rage na internet, dificilmente a polícia vai te investigar, cara. Dificilmente. Eu sempre falei isso. Nego, todo mundo que rodou foi porque ficou famoso, cara. Todo mundo que rodou porque ficou famoso. Tanto é verdade isso que o Renan fala, que se você pesquisar de fato quem rodou, por exemplo, se você for, sei lá, apesar que alguns dogoleiros dizem que a Wikinet não é confiável, né? Lá que muita gente tira os dossiês. Eu vou até te perguntar sobre isso depois, né? Só que, pelo menos, se você ver na Wikinet a questão de quem já foi preso, se você for ver a relação de pessoas presas, é sempre quem assume responsabilidade de luz, mostra a cara e deixa bem claro quem é. Por exemplo, o Emerson, o Batoré, o Tecnomage, que também já rodou, o Gustavo Guerra, e entre outras figuras, são sempre aquelas que assumem maior notoriedade, deixam as suas faces em aberto, porque se você for ver na maioria dos chans, e muitos... fazem vídeo também, né, velho? Exatamente, que fazem vídeos assumindo tudo isso. Por exemplo, o Wallace, esse aí é outro. Não vou falar o apelido dele, mas vamos chamar de Wallace. Esse cara, ele simplesmente fez uma porrada de vídeo incitando, dizendo que ia estuprar e que queria comer. Isso tem esses vídeos disponíveis na internet. A filha, eu não lembro se ela tinha 5 ou 6 anos, 4 anos de idade, do Emerson. O Emerson Rodrigues. Ah, mas ele nunca rodou por causa disso, cara. Ele não rodou, mas ele foi investigado e quase foi indiciado. Só que ele tem laços com o PT, né? A família dele, muito influente tudo. E dizem que ele conseguiu se livrar dessas coisas. Cara, eu acho que isso é fácil. Eu sempre converso com ele e ele sempre negou. Ele falou assim, sempre foi feijoada, nunca chegou intimação aqui em casa, nunca deu nada, isso daí é a conversa fiada da galera. E eu não duvido, cara, porque ele só fez alguns videozinhos, nem ficaram tão famosos assim, nem apareceu na televisão. Então, não sei. O que ele afirma é que nunca bateu polícia na porta da casa dele, nunca deu nada. E ele fala isso comigo, né? Agora a galera... Exatamente essas informações que eu ia também te perguntar, porque, por exemplo, muitas pessoas que não conhecem sobre o Dogoli, etc., eles pesquisam informações na Wikinet, que é os que juntam o dossiê sobre essas figuras. E lá fica, justamente lá, de onde, por exemplo, eu vi essas informações de que foi indiciado e tudo mais, e que fez vídeo, falando que nunca fez isso, E eu ia te perguntar, qual a veracidade, você que já participou de vários e teve realmente
um olhar por dentro da coisa toda, qual é a veracidade da maioria desses sites, como por exemplo a Wikinet, que juntam dossiês sobre essas figuras e eventos? Cara, eu acho que tem muita questão do atrelamento e o próprio Luz, cara. Ali também tem o Luz dentro. Os caras às vezes escrevem mentiras justamente para atrelar, para ferrar com a vida do outro cara, entendeu? Então não é uma coisa 100% confiável. Óbvio que tem muita verdade ali, mas ali também tem muita merda escrita justamente para sacanear o cara que eles estão escrevendo e tal, entendeu? Mas ali não é 100% confiável de jeito nenhum. Ô, Renan, volta lá um pouquinho agora, só pra gente encerrar a primeira parte. Aí você falou que tinha os Homens Sanctos. Eles rodaram por quê? Por causa da Lola Arunovich? O que foi a história? Também, a Lola denunciou exaustivamente, né, da primeira vez. Creio eu que foi por causa da Lola, tem tantos anos isso. Mas dessa última vez foi algumas tretas de ameaça. E as últimas testemunhas aí que ferraram com os caras foi o Jean Willis e aquele que aparece entrevistando. Não, cuidado que você fala aí. Quem que foi? Aquele o Globo Repórter que aparece tentando falar com o Marcelo na entrevista do Globo Repórter. Eu esqueci o nome dele. Aparece ele também denunciando o Batoré. Porque parece que lá nos autos lá, fala que tem uma parte lá que o Batoré fala um monte de merda dele e fala que ele é um cotista, não sei o que, fala um monte de coisa que eu não vou falar aqui pra não ferrar com o programa. Mas, tipo assim, aí nos autos lá parece que eles puxaram, né, quem tinha escrevido. Aí tava lá um IP do Kuala Lumpur. Pra quem não sabe, lá no Kuala Lumpur o Brasil não tem relação nenhuma com esse país. Aí eles presumiram que foi o Batoré, porque em várias outras vezes que pegaram ele ficava usando IPs do Kuala Lumpur. Aí foi o Jean Willis e esse cara da Rede Globo lá, dessa última vez, que ferraram com os caras. Mas, só porque uma coisa que a gente tá meio confuso, que eu quero entender. O Emerson com o Marcelo ficaram presos durante 1 ano e depois eles saíram incondicional. Só que o Emerson parou de fazer e o Marcelo continuou. Foi essa a cagada? Não, esse de 1 ano que eles ficaram presos tem muitos anos. Foi 2010, sei lá, 2009. Aí o Emerson ficou muito famoso e tal na época. Aí ele, pra se desvencilhar, ele começou a fazer vários ataques ao Dogola, ao Batoré, para fingir que ele foi injustiçado e que ele foi preso injustamente, etc e tal, e eles viraram inimigos depois, e foi isso, cara. Aí depois de um tempão teve essa reportagem no Globo Repórter, que trouxe o Batoré, o Dogola e a turma toda à tona. Aí o que? Ficou famoso o caso, que foi... A polícia bateu atrás e aí o Batoré tinha feito ameaça de bomba em universidade, fez o ataque das impressoras, atacou, mandou vários e-mails pro Jean Willis ameaçando ele. Inclusive o Jean Willis, quando saiu do Brasil, ele falou algumas coisas sobre esses ataques do Batoré. E aí teve esse negócio que ele cometeu injúria lá contra o cara da Globo. E foi juntando. Aí, resumindo, o caso ficou famoso. Aí a polícia puxou tudo que tinha de puxado para incriminar o Batoré e prendeu ele por 40 e tantos anos a condenação. Era por que o apelido do Marcelo é Batoré? E eu queria saber por que ele faz essas coisas? Você sabe explicar o motivo? Cara, pelo que eu conheço dele, ele era uma pessoa antissocial que sofria muito bullying na escola e foi isso, cara. Ele é um cara rejeitado, um cara feio, beta, não pega ninguém, rejeitado pela sociedade. Então é uma espécie de expressão, uma espécie de revolta contra a sociedade. Inclusive, por muito tempo, quando você entrava no Dogola, ficava escrito: a sociedade te odeia, devolva este ódio. Eu acho que foi por causa disso que o Batoré começou a meter esse louco aí na internet, cara. Volta lá, Ana. Outra coisa que eu quero entender é o seguinte.
E o Emerson? O Emerson, ele faz essas coisas por quê? Qual que é o problema dele? O povo fala que o povo que fala isso aí, Renan, a gente realmente não entende. Explica pra gente. Diz que o Emerson faz essas coisas por causa de problema de cabeça. É verdade ou mentira? O que é essa história? Olha, cara, assim, nunca vi diagnóstico, alguma coisa assim em relação ao Emerson. Mas percebe claramente que ele não é normal, velho. É um cara mitomaníaco, ele gosta de aparecer, ele gosta de falar várias e várias mentiras, e parece que ele próprio, todo mundo sabe que é mentira, mas ele continua insistindo. Ele fala que comeu a Joyce Hasselman, fala que... Ele fala que é o Nessa Halita. Que ele é o Nessa Halita, que ele fala várias mentiras, cara, várias mentiras, e fica se vangloriando na internet, e ninguém dá uma foda, todo mundo assiste ele só pra rir. E daí, às vezes, a gente zoa ele no WhatsApp, adiciona ele em grupos, e ele fica puto. Ele teve muito problema com mulheres também, cara. Teve a história lá do mijo, teve várias coisas, cara. É porque isso advém muito do casamento dele, né? Em que ele culpa muitas das coisas que aconteceu com ele, toda a questão do Rogério Gaspar. Ele não traz isso aqui não. Vou ter que censurar isso aí, não traz isso aqui não. Não, é só falar o que tá no dossiê, pô, não é falando nada de ninguém. Isso aí dá BO, não dá, Renan? Cara, eu acho que não, até porque o inquérito do Rogério Gaspar foi arquivado sem conclusão, então... cara, isso é falar, caso de... Assim, eu só ia dizer a questão do que o Emerson diz. Não vou falar que o Emerson fez isso ou aquilo. Não, tá. O Emerson, que ele diz? Quando perguntado sobre o caso do Rogério Gaspar, ele diz que isso é obra da ex-mulher dele e que ele está sendo atrelado de forma caluniosa a esse que é tudo obra da mulher dele, e muitas dessas coisas de perseguição ao Emerson, dizendo ele, incluindo o famoso meme, esse aí, todo lugar você vai encontrar, o que o povo fica dando copy-paste, Emerson Rodrigues Cetim matou Rogério Gaspar. Em todo lugar que você for, vai ter uma frase dessa. E aí muito disso começou por lá, e nisso, você percebe claramente que o Emerson, ele começa a criar uma... Não vou dizer criar, né? Eu não tenho como dizer se é verdade ou mentira. Mas é uns negócios tão mirabolante, entendeu? É uma história tão assim, né? O cara, pra você ter uma ideia, ele já... Tem muita coisa que a gente, infelizmente, não pode mostrar aqui, pra não dar muitas provas. Mas, por exemplo, o Renan sabe, né? O vídeo dele da Índia, né, o Renan? A história deles é mais ou menos isso aí, cara. Uma história com engenharia. Parece que o Rogério Gaspar era um engenheiro, amigo do Emerson. Aí eles contam que houve uma briga entre os dois, uma traição. Não lembro ao certo, essa história é muito antiga. E aí, como eu falei anteriormente sobre os atrelamentos, a galera arrumou isso aí pra fazer luz com o Emerson, atrelar ele, porque o Rogério Gaspar morreu. Nunca descobriram quem é o assassino dele, né, ressaltando a incompetência da polícia no Brasil. E é isso, cara. Aí todo mundo fica falando isso, mas é um atrelamento bobo e sem noção, porque nunca houve qualquer prova de quem foi que matou o Rogério Gaspar. Se é que alguém matou, né, que ele foi encontrado morto, talvez ele possa ter tomado um remédio, se suicidado, não sei. Mas parece que o inquérito nunca foi concluído. As histórias que aparecem sobre o caso são muito inconsistentes uma com a outra. Alguns dizem que foi assassinado porque o corpo estava de um jeito, outros dizem que não foi, que estava tranquilo. Enfim, aí nisso, a história do Rogério Gaspar, que a gente estava num assunto sobre a questão dele talvez ser louco, a primeira coisa, convenhamos que geralmente o povo que faz Lu não é um povo muito bem na cabeça. Geralmente eu não vou dizer que é louco, é esquizofrênico, não, mas tipo, não é tão que bate bem, né? Só que alguns se destacam nisso. E justamente algumas coisas contribuem por causa do Enzo, de que, por exemplo, ele fala que uma das coisas que muita gente bate nessa tecla, é que ele diz que é o Nessahan Alita. Por exemplo, essa é uma das coisas. O povo, até você, Hernani, se você viu, você conhece muito bem a obra de Nessahan. Sim, cara, sim, eu já li os livros. É bem legal os livros, mas não é o Emerson.
eu tava esquecendo, cara. Quem pesquisar aí sobre Nessa Ralita no Google, tem um post no blog da Dolores que ela fala o nome do suposto Nessa Ralita e com supostas provas de que era o cara. Parece que é um professor de geografia. Eu esqueci o nome do cara. Parece que os maiores indícios de quem é realmente o Nessa Ralita é esse professor de geografia, cara. Mas não sei se é esse cara, nunca foi revelado de fato quem é, mas o Emerson com certeza não é. O Emerson fala isso porque ele gosta de pagar, né, de Supreme Gentleman, etc e tal, de que ele entende tudo, né? Exatamente. E aí, eu creio que entre isso e outras coisas que ele conta, muitas vezes as pessoas acabam inevitavelmente o tomando como mentiroso, né? E muita gente cria as teorias de que ele é completamente dodói, que chama, né? Completamente louco. Mas, assim, questão de diagnóstico e de tudo que prova de fato que tem algo, nunca rolou, você não vai encontrar em nenhum lugar falando que ele de fato é, sei lá, esquizofrênico, ou o que quer que seja. Tudo que temos é as ações dele, que muitas vezes são, muita gente acha incoerentes e tudo mais, mas hoje, por exemplo, falando um pouco sobre o presente dele, Renan, ele tá em outro país, né? Tá na Espanha. Tá na Espanha. E ele constantemente continua, apesar de muitas vezes ter o canal derrubado, ou sair do canal e criar outro, ele sempre acaba inevitavelmente montando e gravando diversos vídeos. Nossa, eu fico impressionado com a quantidade de vídeos que ele posta sobre os mais diversos assuntos, muitas vezes falando sobre o Dogola, né? Atacando, ameaçando. Ele chama mesmo, por exemplo, se você for em vários vídeos dele, ele chama e fala, não, pode vir os dogoleiros, tudo, que não sei o que vocês não me acham, vocês não conseguem fazer nada, eu tô aqui na Espanha, tô ganhando dinheiro, tô tranquilo, vocês não fazem porra nenhuma, não sei o que, fica dando risada que o cara, ele vive dando golpe lá, já deu golpe em várias pessoas aí conhecidas lá na Espanha, vive na malandragem. E, como que é essa aí? Essa aí eu não sabia. Ah, cara, teve um rapaz lá há um tempo atrás, o último golpe que eu fiquei sabendo, que ele tava prometendo vender celular, umas coisas assim, cara. Ele é cheio de tretinha lá, cheio de confusão lá, sabe? Eu não sei ao certo, eu sei que o Emerson é muito esperto, muito inteligente e ele é muito bom de lá, cara. Então isso é mole pra ele. Muitos falam também que a família dele tem grana, eu não sei, não conheço a mãe dele, nem o pai dele, pra saber quem é a família dele. Mas muita gente fala que a família dele tem dinheiro e tal, mas é isso, cara. Eu não sei como é que ele vive. Eu sei que ele foi intimado aí no aquele processo dos Homens Santos lá, esse último processo, e ele tá na Espanha, até hoje ele não respondeu. Então, tecnicamente, ele é foragido, né? Mas é isso que eu queria entender, Ana. Por exemplo, pra gente ir pros Estados Unidos, pra Europa, tem que fazer um monte de documento, tem que fazer entrevista. Como é que ele roda o mundo inteiro com essa pendência aí? Como que ele faz pra ir pros países? A família dele é milionária? Como é que ele tem bala na agulha pra viajar pra esses lugares todos? Como é que funciona isso? Cara, boa pergunta. Eu sei que ele já estava na Espanha antes de estourar esse processo, então por isso que ele continua lá, foragido. Mas sobre essa questão dele ter grana pra viajar, eu acho que é dos golpes aí que ele dá. E segundo pessoas aí falam que a família dele tem grana e tal, mas não sei, esse negócio da família dele eu não sei. Eu sei que o Emerson é um cara muito esperto, muito inteligente, muito bom de lábia, então pra mim a explicação, uma delas é essa, e talvez a família dele ajude, né? Bom, ô Renan, voltando pra sua história, voltando lá agora, volta pra sua história. Qual que foi o primeiro o primeiro que você lembra que deu problema? E como é que foi? Olha, cara, tipo assim, da galera eu lembro de vários antigos, assim, mas problema pra você. Comigo mesmo, cara, um que foi da hora, que saiu na Band, quem quiser pesquisa no YouTube aí, ó, Racismo Piracicaba, vai ser um dos primeiros vídeos que aparecem. É a Nazinha, sei lá, uma gordona negra e tal. E esse Luz acho que foi em 2018,
2012, 2013, se eu não me engano, tem muito tempo também. E esse foi o primeiro, assim, famoso, né, que a gente saiu na TV. Esse foi feito com a galera do Humor Negro, né, que era o grupo da Viviane Teves. E aí a gente entrou num grupo de funk e começou a barbarizar lá, postar um monte de merda. Quem quiser saber aí mais a fundo, assiste o vídeo aí no YouTube, pesquisa aí, Racismo em Piracicaba. E foi esse, cara. Esse aí saiu na Band, saiu na TV e da hora, cara. Foi que nem a galera do Luz gosta, né? Deu uma adrenalina do caramba. E depois desse... Mas você não é racista, você fez só pra zoar, foi isso? Não, claro que não, velho. Eu não sou nada, cara. Eu não julgo ninguém. Eu não sou racista, não sou homofóbico. Não sou porra nenhuma, velho. Inclusive, muita gente fala... o cara é racista e usa esse argumento, mas eu tenho vários amigos negros, gays. Um dos meus melhores amigos é uma bicha do caramba, ele chama Otávio. Então, cara, eu não tenho nada disso, entendeu? Igual eu falei, tem muitos negros que fazem zoeira, tem muitos viados que fazem zoeira, inclusive o Otávio. Inclusive eu conheci o Otávio fazendo Luz. E é isso, velho. A gente faz pra irritar a galera. O motivo é simplesmente irritar a galera. Ninguém pensa assim de verdade. Um ou outro pensa assim de verdade, mas a maioria não é racista, não é nada, são pessoas do bem e tal, mas que veem nisso uma forma de se entreter, uma forma de se divertir e uma forma de ter uma certa adrenalina também. É isso. Mas aí quando você apareceu na Band, o que deu? Nada pra ninguém nessa época. Tipo assim, foi num jornalzinho pequeno da Band, então não ficou tão famoso. Na época todo mundo ficou cagando de medo. Eu era menor de idade, então eu fiquei mais de boa, mas tinham pessoas maiores de idade que estavam no meio do Luz, mas não deu nada, cara, não deu nada pra ninguém. Já tem quase 10 anos e não aconteceu nada nesse Luz aí. Eu ia até te perguntar isso, Renan. Você disse que nessa época você usava o seu perfil original. Quando você apareceu, você não teve nenhum tipo de reação com o seu perfil pessoal? Não, porque geralmente quando você usa o seu perfil, seus amigos conseguem ver onde você publica, o que você faz, né? Na verdade, esse da Band em específico, esse dia eu tava com fake e é um grupo fechado, né? Então o que eu escrevo dentro do grupo fechado não interfere, não aparece no meu perfil real, né? Entendi. Mas quando eu zoava muito em grupo fechado, então geralmente as pessoas não viam nada. Aí de um tempo pra cá começou a virar modinha os esquerdistas entrarem em grupo, printar nessas publicações e postarem em pages esquerdistas, entendeu? Sim, e não só isso. Foi nisso que eu parei de mostrar foto e tal. Entendi. E não só isso, mas printarem e irem no seu perfil original e acharem o perfil original, né? Ou pessoas relacionadas ao perfil fake e mandar para essas pessoas, para todos os seus contatos. Isso daí virou modinha também. Isso virou modinha também. Então, foi por causa disso que eu parei de ficar colocando minha foto, meu nome nas coisas para poder parar com essa molação. Isso daí já me prejudicou várias e várias vezes, cara. Várias vezes eu já fui exposto em várias páginas esquerdistas grandes, né? Que deu muita repercussão. Inclusive no meu círculo social, entendeu? Então, isso que eu queria saber. Aí, beleza. Essa da Band você teve, legal. Depois da Band, qual que foi outra grande que você teve envolvida? E eu quero saber quanto que foi que as pessoas começaram a te cobrar na vida real. Cara, depois foram várias e várias, cara. Apareci na Globo. Da Globo foi qual? Teve uma que eu ofereci uma vaga, tipo, eu falei que eu queria uma vaga para uma recepcionista em uma boate de luxo e coloquei preferencialmente cabelo liso, loira, olhos claros, nariz fino. Descrevi uma princesa, né, branca. Aí, você fez tipo uma vaga fake. Uma vaga fake. E daí saiu no G1, depois vocês pesquisem no Google, vaga polêmica Unicamp. Eu coloquei num grupo da Unicamp, que o grupo da Unicamp era grande, né, muito movimentado na época. E saiu no G1 isso daí. Teve outros também, cara.
Nessa época, inclusive, o Kio me deu a DM do grupo dele, né, que é o Liberdade de Expressão Absoluta. Teve várias, cara. Teve uma de gorda que eu postei metade real em gorda. Várias páginas soltaram a bomba. Teve uma que eu postei num carro conversível com uma garrafa de Heineken, falando que eu tava cagando pro estado e que eu dirigia tonto mesmo. Isso daí, então, Você fez isso? gerou um puto luz, fiz, cara. E nisso aí, durante a minha adolescência eu era um cara muito popular, sabe? Com a vida social muito ativa. Isso aí gerou muita inimizade na cidade, muita gente passou a me odiar, me olhar torto, entendeu? Isso daí, querendo ou não, deu uma prejudicada, né? Como a galera fala, suicídio social. Tempo eu frequentava círculos sociais fora da minha cidade, né? Onde as pessoas não me conheciam, porque a galera que me odiou. Mas hoje em dia, como tem muito tempo que eu não sou exposto, eu já me reiterei à sociedade e tô mais tranquilo, entendeu? Entendi. Quando foi a primeira vez que você lembra que você começou a ser cobrado na rua? As pessoas, por exemplo, as pessoas vieram falar pra você. E conta algumas situações chatas que você viveu, assim, por causa de luz, por favor, do seu cotidiano mesmo. Sua família, alguma coisa? Cara, foi há uns 3 ou 4 luz que chegou aqui na cidade, sabe? Mas aí é super chato, né? Minha mãe, porra, o que é isso? Por que você tá escrevendo isso? Aí encontra na rua, pô, velho, eu vi o que você escreveu, pra que isso, não sei o que, comentários, né, de outras pessoas, entendeu? E foi isso, assim. Mas não te botaram a mão, nada? Chatas. Uma vez eu tava fazendo muito uso contra um grupo petista aqui, né, com várias feministas e tal, e tava atacando mesmo com a minha cara tapa. E uma vadia até abriu 2 boletins de ocorrência contra eu. Eu tive que pagar 30 horas de serviço comunitário para livrar a barra de uma galera que estava me ajudando, por causa dessa vadia. E teve uma vez que ela quis organizar para a galera ir em frente à minha barbearia fazer um ataque, né? Daí eu já tava preparado, mano. Eu ia jogar balão com tinta pra sujar esses filhos da puta. Ia fazer anarquia também, né? Mas daí acabou que ficou só na ameaça e ela nunca foi pra frente do meu trampo pra fazer isso. Mas essa ameaça foi real, cara. E foi isso. Como que foi a questão da família, por exemplo? Sua mãe chegou a pensar, a cogitar cortar a internet aí? O que deu? Um tempo ela falou umas coisas aí que não era pra eu mexer na internet, que era pra eu excluir os meus perfis. Teve alguns luz que eu falava que alguém tinha invadido meu perfil, que era fake, ou pedia desculpa, falava que nunca mais ia fazer isso. Mas, né, velho, tudo se cura com o tempo, né? Daí o tempo ia passando e essas coisas caíam no esquecimento, e depois acontecia outro. Mas assim, que chegou na minha família mesmo foi 2 ou 3 luz. Teve uma vez também que eu postei a foto de uma casa toda bagunçada. Essa foi pesada, que a polícia veio aqui em casa, minha mãe ficou super preocupada. Eu achei uma foto na internet de filhotes de gambá, né? Era uma notícia do G1 de um rapaz que encontrou uma mamãe gambá atropelada na rodovia. E na ilustração da reportagem tinha uma caixa com os filhotinhos, né? Que o cara tinha resgatado os filhotinhos. Aí eu entrei num grupo aqui da cidade, um grupo grande, postei a foto da caixa com os filhotinhos de gambá e falei que eu tava vendendo filhote de gambá, mano. Ai. Daí deu maior repercussão, a polícia ambiental veio aqui em casa e tal. Aí falou que tinha denúncia. Mas aí é de fuder. Eu não tinha... não, mas o cara não pode me fuder sem prova, né? Daí eu falei, cara, isso daí foi sacanagem que fizeram comigo, não foi eu que postei. Se tu quiser pode revistar a casa. Daí ele olhou a casa, viu o meu cachorro super bem cuidado e tal. Olhou tudo, aí ele falou, não, tá de boa, cara. Desculpa aí por ter entrado na sua casa e passou. Só que minha mãe ficou, né, abismada, velho. Polícia militar entrando na casa e tal. Aí eu expliquei pra ela e tal. Ela
falou, putz, velho, você não tem jeito, né? E Teve você, outras assim, histórias. mesmo depois de tudo, por exemplo, de tantos luz, ou às vezes, por exemplo, dar essa merda toda com a sua família, você nunca chegou a se arrepender de ter feito luz, ou pensado em algum tipo assim, pô, vou sair de vez da internet, vou parar com isso? Como é que foi Cara, isso aí? Ó, vou te falar, mano, durante muito tempo, é tipo um vício mesmo, cara, é tipo um vício em bebida, um vício em videogame, sei lá, cara. Porque o luz te dá adrenalina, e quando dá essa repercussão, velho, isso te gera adrenalina, te dá uma sensação boa, sabe, cara? É uma coisa louca de explicar. E às vezes eu me arrependia, chorava, mas depois eu queria mais e mais e mais. Mas hoje em dia, igual eu expliquei há um tempo atrás aqui, cara, tá inviável. Tudo que você posta, eles bloqueiam, eles excluem o teu perfil, dá problema, tudo repercute. Então, cara, já tô há mais de 15 dias sem fazer nada e até o momento meu pensamento é sair de vez, cara, parar de viver isso, sabe? Acho que os tempos de ouro já foram, mas na época que eu fazia, eu sempre continuava, cara, sempre continuava, às vezes arrependia, mas nunca pensei em parar, só agora que eu tô querendo me parar de vez mesmo, mas mais por causa do Facebook do que por qualquer outra coisa, porque o Facebook tá inviável, cara, de ficar zoando. Então é justamente por isso que muitos... Você acha que é por isso que muito da popularidade do Chance... Porque houve uma época, durante a maioria dessa década aqui, de 2010 para cá, em que o Chance ficava muito em evidência, né? Justamente por causa dessas coisas. Porra, quando o Dogola estava ativo, entre outros, aí você pode até falar do famoso Mar de Mijo, né? O 55, que ainda tá por aí. Eles ficaram inativos por muito tempo, seja fazendo aqueles luz do Enem, né, que os caras botou a vaga lá pra ele, como é que é, produtor de cachaça em tal lugar, mudou a vaga do bicho no Enem, não conseguiu mudar, essas paradas aí, até coisas mais pesadas. Então, meio que tinha, justamente por causa dessa evidência, até, desde a treta esse aí outro famoso também, Malone Moraes, né, que o Felipe Neto fez vídeo e tudo mais, dizem que atraíam muita gente para o Chance e sempre tinha muita gente nova entrando. Você acha que agora, justamente com essa dificuldade de causar luz e de ficar muito menos em evidência, o povo tá mais de boa, tá morrendo um pouco dessa cultura? Cara, eu acho que sim. Tipo assim, todo mundo olha pra você ver. Tipo, o Gustavo Guerra, eu só converso com ele por telefone, ele não tem mais Facebook. No máximo, o Instagram fake, ele fica vendo os amigos. O Pardo Lopes também se afastou. O Batoré tá preso. O Malone foi preso por muito tempo, ficou extremamente traumatizado. De vez em quando ele grava outro videozinho, mas sem forçar muito, né, no YouTube. Então, tipo assim, muita gente se fudeu, muita gente foi presa, muita gente teve muitas complicações, né, nesses últimos anos, e então, né, a galera foi desistindo. Então, na Surface mesmo, no Facebook e tal, a galera parou. No máximo, os caras ficam forçando no Chan algumas coisas, só que no Chan não tem graça, né, velho? Porque todo mundo pensa igual a você. Ninguém vai alimentar o seu luz, velho. Os caras vão concordar e tal. Então, tipo assim, infelizmente, a cultura e os sites e tal estão vencendo isso aí, velho. Infelizmente, a polícia Renan, pera. Volta num negócio aí, Renan, porque é muito interessante. Explica essa história. Você é um dos únicos no Brasil que sabe a história inteira, porque ninguém sabe dessa história. A história desse rapaz que você falou aí, volta aí, esse rapaz aí que você falou, esse Malone. O que foi a história do Malone, ouvintes? Esse Malone gravou um vídeo incentivando a pedofilia, falando que ele era a favor da pedofilia. O Felipe Neto gravou um vídeo denunciando, e o Malone apareceu na televisão, se eu não me engano, me corrige, apareceu no Datena. Só que você disse que tudo aquilo que foi falado era só uma piada interna, falando sobre pedofilia, e rodou. O que foi a história do menino? Ele é pedófilo, ele não é? O que é a história real, Renan?
Então, cara, assim, pelo que eu conheço o Malone, velho, ele é um cara bem, assim, retraído, né? Ele fica só jogando videogame. Ele não é um cara atraente, ele é gago. Então, tipo assim, ele não é um cara muito sociável. E ele viu no Dogola, nessa galera, um espaço que todo mundo dava atenção pra ele. E ele começou com essa zoeira aí de pedofilia e a galera foi incitando ele. Daí ele começou a gravar vídeos falando daquela MC Melody, quando ela era novinha. Aí ele apareceu no Datena uma vez. Aí depois disso ele foi preso, ficou um mês na cadeia, eu acho. E isso não bastou pra ele. Daí ele fez um vídeo acabando com tudo, né? Ele falou no vídeo que todo pai tem o direito de estuprar a própria filha, blá, blá, O estupro falou corretivo, se eu não me engano, né? Era isso que ele falava. E daí ele saiu no Datena a segunda vez, e dessa vez ele ficou 1 ano preso, né? Mas ele não é pedófilo, ele nem pega mulher, cara. Não pega ninguém, é um cara que fica dentro de casa jogando videogame dele. Eu tenho certeza, plena certeza, que ele nunca encostou numa criancinha de mau jeito aí, né, digamos. Ele falava isso por falar merda mesmo. Do mesmo jeito que o Batoré nunca bateu ninguém, nunca causou nenhuma lesão à sociedade, nunca jogou uma bomba em algum lugar, nunca pegou numa arma, sabe? Os caras são condenados por falar merda, velho, e por ameaçar fazer merda, mas esses caras não fazem nada, cara. Não trazem risco nenhum à sociedade, entendeu? Mas infelizmente a justiça não entende desse jeito, né? Outra coisa, você falou que o Marcelo fez um ataque às impressoras. O que foi o tal do ataque às impressoras? Cara, o que eu sei, ele invadiu umas impressoras lá nos Estados Unidos e fez ameaças à autoridade pública, presidente, não sei o que. Foi uma coisa assim, em relação a ameaças e tal, e ele assinou como o nome do Emerson. Ele fez um monte de ataque, um monte de ameaça, um monte de coisa, fez as impressoras lá imprimir ameaças, umas coisas assim, e assinou falando que o nome dele era Emerson Eduardo Cetim. Daí, exatamente. Parece que o Emerson foi investigado e tal. Sim, o FBI ficou envolvido, levou ele para depor. E, ouvintes, se vocês pesquisarem no YouTube reportagens sobre o caso, você vai encontrar reportagens de emissoras americanas sobre o caso, até da proporção que tomou, porque não foi só uma impressora, foram diversas impressoras que começaram a imprimir a mesma mensagem. Até é meio engraçado que um inglês meio cagado, não é o inglês correto, lá tava tudo falando que Emerson Eduardo Rodrigues você tinha assinado. Então, aí um dos motivos também de começar com dois negócios, o nego fala que é Emerson Eduardo Rodrigues Cetim. Faz isso. Hoje em dia não tem mais o Cetim, né? O Cetim era da Franciele lá, a mina que fez o code aí com os negros e tal. Hoje em dia ele escreve só Emerson Eduardo Rodrigues. Uhum. Deixa eu falar outra coisa. O que foi o Rio de Nogueira? E diz que o Rio de Nogueira estava no nome de uma outra pessoa. Como é que foi essa história? Cara, o Rio de Nogueira, quem que era o cara mesmo? Foi um baiano lá que... Isso, um baiano. Eu esqueci o nome desse porra, velho. Tem um tempinho também. Era um baiano lá que ele começou a ameaçar o Batoré, começou a denunciar as coisas e tal, e rolou uma treta aí. Daí o Batoré criou o Rio de Nogueira, começou a escrever um monte de merda, e começou a assinar como se fosse esse cara, né? O e-mail, eu acho que administrava o site, tinha o nome do cara, e o Batoré também fez ameaças de bomba, que explodia a faculdade que o cara estudava, e assinou como se fosse o cara. Então isso gerou uma investigação violenta em cima do cara. Ele teve que depor na polícia e gerou muitos problemas para ele, né? Então esse cara foi atrelado pelo Batoré, porque ele teve desavenças com o Batoré, entendeu? O Rio de Nogueira era um site de ofensas, é isso? Não, tipo todos os sites que eles fizeram, né, velho? Os caras escreviam texto metendo pau em negro, texto zoando, entendeu? Teve
Teve um texto engraçado lá que ele falava daquela Giovanna Eubank, né? Aquela atriz lá que adotou uma menininha negra, falando que todo mundo deveria adotar macacos de estimação. Aí colocou o latino com o macaco de estimação. É isso, cara. Eram textos que geravam revolta, como os vários outros sites que ele criou. Não tinha diferença nenhuma, cara. Ele fazia textos muito bem elaborados e que geravam luz, velho. Aí o site ficou famoso e ele começou a fazer ameaça à universidade de explodir bomba. Acho que eu lembrei o nome do cara, é Eric Elwin Marx, não é isso? Não sei, não sei mesmo. Se eu não me engano, o nome do cara era esse. E aí o Batoré começou a atrelar o cara, velho. E o Rio de Nojeira era um site de escrever textos incitando ódio, velho. Mas então eu entendi o que ele fazia. Essa é a primeira vez que alguém explica isso. Então ele criava um alvo, punha o nome da pessoa que ele não gostava no alvo e começava a fazer merda. Até sujar pro cara. Era isso a estratégia. É o atrelamento, né, velho? Todo mundo que se envolveu com o Batoré. Vamos supor, você zoou o Batoré aí, tá tretado com o Batoré. Daí o Batoré começava a fazer um monte de merda, um monte de cagada na internet em seu nome. E assinar como se fosse você e tal. Pra te atrelar e a justiça ir atrás de você, entendeu? Era isso que ele fazia. Ele fez isso com várias pessoas. Mas eu não entendi uma coisa, Renan. Quando ele foi preso na primeira vez, ele já tomou uma dura. A família dele já não mandou ele parar de fazer essas coisas? Por que ele continuou insistindo nesse negócio? Cara, porque ele gostava. Isso gerava alegria pra ele, igual gerou pra mim e tantas outras pessoas, cara. É tipo uma doença. O cara era viciado na adrenalina. E ele sempre se guardou, né, com computadores criptografados, sempre usou VPN pago, sempre usou Tor, etc. Então ele achava que nunca ia dar nada. Até inclusive no processo, depois se vocês pesquisarem no Google, as provas dele, eu acho que as provas são bem subjetivas. Nada de inconclusivo. Fato atrela o computador do Batoré, as coisas. Ninguém conseguiu pegar dados dentro do computador dele. Mas como ele era bem famoso e tal, aí a justiça ferrou ele, cara. Mas, na minha opinião, né, eu não entendo muito de direito, as provas contra ele são bem objetivas. Eles usavam provas, tipo assim, um texto escrito, eles falavam que o texto era escrito da maneira de escrever e isso atrelava o texto ao Marcelo. Aí, porra, eu posso imitar a maneira dele de escrever e escrever uma merda. Maneira de escrever, ao meu ver, não é muito subjetivo, né? Muitas provas eles falavam do tal do VPN do Kuala Lumpur. Aí falava que ele sempre usou VPNs do Kuala Lumpur, mas não falava que era o computador dele de fato que fazia as coisas. Mas indiferente de ser justo ou não, a justiça ferrou com ele, entendeu? E além disso, sobre a família, né, Renan, se eu não me engano, a mãe do Batoré, dizem que ele meio que a mãe dele, se eu não me engano, tinha algum problema, né, que o Batoré, isso eu lembro de ter visto em algum lugar, de que ele meio que a mãe dele era inválida, ou alguma coisa assim, e ele meio que ele também já teve lá de que ele maltratava ela, né? Já até bateu nela. Então a mãe dele. Tem umas histórias assim, cara, mas eu não sei muito sobre a família do Marcelo, não, cara. E aí dizem que então, assim, o núcleo familiar, o pai do Batoré não. Eu não lembro exatamente como foi a história com o pai dele, mas eu sei que o pai dele não morava com eles. Não sei nem se estava vivo na época. E então, com a mãe dele, à medida quando o Batoré é mais velho, na faculdade, um pouco depois, ela teve algum problema, inválida, doença, e ela então não tinha nenhum poder sobre isso, que ele morava com ela, né? Tanto que esses relatos pegava a grana dela, pagava de exatamente, que ele pegava a grana que ela recebia, pegava a pensão dela e gastava com as paradas dele, tanto que ele dizem que ele conseguia manter os servidores e entre outras coisas com a grana da mãe dele. E não só isso, mas houve relatos de que ele maltratava dela, né? Batia nela,
etc. Então, família, pro Batoré realmente não teve, como eu posso dizer, não tinha nenhuma influência sobre. Ô, Renan, você vai me perdoar a sinceridade. Agora eu vou falar uma coisa pra você que já fazia tempo já que eu queria te falar. Por exemplo, você é um cara bonito, sem ser gay, mas você é bonito. Você tem dinheiro. Esse Batoré, ok, ele não é um cara lindo, mas ele tem dinheiro, ele podia se cuidar e tal, e podia arrumar uma mulher pra ele, podia namorar. Por que assim, o que eu quero te dizer é o seguinte, por que, por exemplo, o Marcelo não arrumou uma namorada e não foi viver a vida dele? Por que você não fez isso também? Eu não tô te condenando, tá, Renan? Tô só te fazendo essa pergunta. Por que vocês não foram viver a vida normal? Esqueceram de largar mão disso? Olha, cara, assim, eu pra começar, eu discordo dessas suas avaliações, velho. Por exemplo, o Marcelo era um cara gordão, eu creio que teve muitas espinhas, né? A pele dele era toda fodida e ele não tinha padrão nenhum de beleza, na minha opinião. E ele sempre foi rejeitado, desde novo ele sofria bullying, então isso daí é um fato que já tira a confiança de viver do cara, né? E isso tudo vai se agravando, uma coisa em cima da outra. E aí vira o que virou, né? No meu caso também, cara, sempre tive dificuldade de pegar vadias. Eu posso contar aqui que eu peguei umas 30 mulheres no máximo, nos meus 26 anos. E, cara, as minas nunca me deram moral, entendeu? E davam moral pra alguns amigos, assim, né? Que eram bonitões e shads e tal. E, cara, hoje em dia tá cada dia mais difícil de conseguir mulheres, assim, de qualidade, né? Novinhas, bonitas, magras, que não tenham filhos, né? Tá cada dia mais difícil, porque, tipo assim, hoje tem o Instagram, então qualquer vadia mediana vai lá no Instagram, se maqueia um pouquinho, tira uma foto legal, coloca uma porrada de filtro, e daí posta as fotinhas lá com filtro, vários manginos ficam lá inflando o ego dela, e ela escolhe o que ela achar melhor, enquanto o cara que é bonitão, ele come desde a mediana até a mais bonita. Tem o Tinder também, cara, eu tenho amigas aí, tipo assim, eu vejo o Tinder da menina, tem 100 mensagens, 200 mensagens, então antes disso aí, eu acho que era mais fácil, mas com a evolução, assim, do meio da nossa geração pra frente, cara, ficou cada dia mais difícil, as mulheres começaram a ficar cada vez mais exigentes. Então, cara, na opinião, cara, assim, pra ter sucesso, pra pegar mulheres de qualidade, além do cara ter grana, ele tem que ser alto, forte, rosto quadrado, barba e etc, e status social, entendeu? Isso pra pegar de mediana pra cima. Agora, se o cara for igual eu, igual o Batoré, o cara, se ele quiser, ele vai ter que pegar um resto, né? Tipo uma gorda, uma mãe solteira, e esse tipo de mulher, cara, que ninguém quer, né? Que é uma mulher mais velha, entendeu? Essa é a minha visão, cara. Mas eu não acho que o fator seja mulher. Eu já namorei durante 2 anos, já morei junto com uma menina, e mesmo eu namorando, eu continuava fazendo luz. Então, vício. eu acho que mulher não tem a ver com o fato do cara fazer luz, não. Não, foi Pelo você menos que falou, mim. Renan. Foi você que falou que o Marcelo fazia isso por causa da frustração. Foi você que falou, Sim, pelo amor de sim. Deus. Exatamente. Tipo assim, eu sempre fiz luz, mas os meus luz foram sempre moderados. Tanto é que eu nunca tive muitos problemas com isso. Tive um ou outro, mas problemas leves, né? Perto dos problemas que esses caras tiveram. Então, tipo assim, esses caras pegaram mais pesado porque eles viviam em função disso. Eu não vivo em função disso. Isso pra mim é um hobby, uma diversão. Tipo assim, eu trabalho, eu tenho minha vida social. Fim de semana eu saio pra beber, eu vou pra balada, entendeu? Eu tenho minha vida, cara. Eu não vivo em função de... O nível dos caras é totalmente diferente do meu, entendeu? Ah, entendi. E só uma curiosidade do Batoré, Nani, que é bem interessante. Ele conseguiu pegar a mulher justamente devido ao Dogolachan, né? O Renan sabe bem as irmãs, né? Camila, teve a Camila, que ele pagava pó pra ela. Teve a Júlia Bussi lá, que teve a história do Kio, que matou por causa dela.
Teve eu várias até paradas. gostaria de perguntar depois sobre um pouco mais sobre essa história, bem resumidamente, mas é justamente conta aí. por causa do Dogola. É só terminando o ponto, foi justamente por causa do Dogola que o Batoré entrou em contato com, por exemplo, um dos exemplos dessas irmãs, né? Tanto que se você for no dossiê deles no Wikinet, vai ter linkando um vídeo lá deles na funfação no X-Vídeo, porque eles direto postavam no Dogola, a Camila, no caso, como é apelidada, postando as paradas que ela fazia com o Batoré, né? E aí, Mandela? A galera fala que elas curtiam cheirar um pó, né? Ele pagava muita droga pra elas e em troca ele conseguia ficar com elas, mas tipo assim, isso tem a ver também com o poder, cara, porque o Dogola gerou um status pro Marcelo, gerou uma fama pra ele, e querendo ou não, né, algumas mulheres gostam de fama, sendo bom ou ruim, então tipo, o Marcelo, mesmo que mal, ele tinha teve um destaque, né, na sociedade, então, em razão disso, ele conseguiu algumas vadias, né, Tanto teve que o Marcelo, aquela como é que chama? A Berg, né? Que é a menina linda, maravilhosa e envolvida com essa galera surreal, né, bicho? A menina pega jogador de futebol de Portugal e tava no meio dessa porra aí. Rodou? Justamente porque Não, ela hoje denuncia o Dogola, assim, ela posta muito vídeo, muito negócio, denunciando o Dogola, falando que o povo fica atacando ela. Ela conversa muito com o Malone, cara. Eu sei que ela conversa muito com o Malone. Inclusive ela segue o Malone no Instagram com fotos dele e tal. Até hoje ela ainda é próxima de algumas pessoas. E muito disso se diz que ele teve todo esse contato porque isso aí eu não sei se procede, né? Que o próprio Batoré dava moderador para muitas mulheres, né? Cara, no fundo o Marcelo sempre foi mangina, né? O próprio Kio também, muitos ali pagavam de misógino, de migtal e etc, mas a maioria era mangina, velho, bastava aparecer uma vadia nova lá que os caras ficavam lá se derretendo. Que história que é essa desse Kio? Exatamente, eu ia perguntar justamente sobre isso, porque falou sobre como ela era conhecida. Eu gostaria de perguntar de 3 casos bem sérios, porque até agora muitos do que a gente comentou aqui foi luz mais tranquilo, né? E agora eu gostaria de comentar 3 casos muito sérios que envolveram assassinatos e tudo mais. E o primeiro é justamente o do Kio, o El Fuego Santo, como ele era conhecido. Você poderia nos dizer um pouco sobre quem era o Kio, como foi o envolvimento dele e um pouquinho o de trás do atentado entre as que ele cometeu? Então, cara, o que na época lá dos Homens Santos e tal, desde o começo ele participou, né? Ele sempre foi muito esperto, sempre escondeu a identidade. Por muitos anos, o nome, que era o nome do tal do Brian William Lopes, foi atrelado ao Kio, mas o Kio não é esse tal de Brian. Então, tipo assim, o cara conseguiu enganar até a galera do meio, imagina a polícia. Exatamente, então, Brian William Lopes era um pedreiro. Nunca deu nada pro Kio, nunca deu nada. Mesmo ele tá no meio aí de vários luz pesados. E aí eu me relacionei com o Kio muito tempo por parte que eu era moderador de um grupo dele. E ele era extremamente depressivo, dormia muito, ficava tomando remédio para dormir todo dia. E sempre chegava lá, ficava postando que iria se matar. E aí teve o lance dele e aí essa época ele ficou mais animado, mais feliz, mas ela só iludiu ele e depois começou a namorar de verdade com outro cara e o que ficou na deprê por causa disso, e ele já era depressivo e foi isso, cara. Aí ele sempre ficava ameaçando, aí num belo dia ele postou no Dogola um texto de despedida e ninguém levou fé, porque ele vivia só ameaçando. Aí depois, no outro dia, foi publicado que o Kio tinha saído na rua, matou uma mulher aleatória e se matou.
Teve vários casos, exato. né, de assassinato. Dizem que o Wellington Menezes já teve envolvido com Dogola. Realengo. Aquele ataque de Suzano. Exatamente, de Suzano. Ele foi Eu ia anunciado perguntar. no Dogola um pouco antes. Você não conheceu? Teve o... Não conheci os caras, não. Teve a Carolina de Paulini, que matou um casal e tá presa tem um ano, eu acho. A Emma Miller, né? Teve vários casos de assassinatos aí no meio dessa história. Exatamente. Aí, cara. E aí, falando, antes de falar um pouco da Emma e de Suzano, que são os pontos que eu gostaria de comentar, falando um pouco sobre o envolvimento da com Kyo, ela diziam que ela tinha uma apelida caçadora de gordões, né? Que dizia ela que odiava homens, né? E muitas vezes ela se relacionava com eles para iludi-los e levá-los a cometerem o suicídio, como foi o caso do Kyo. Isso não vai dar BO, não? Não. Eu não tô falando que eu tô falando que dizem, né? Tô falando que dizem. Isso aí, se vocês quiserem as fontes também, até pra, olha, deixar isso muito claro, não é eu que tô falando isso, não é Hernani, não é Renan. O que a gente tá tirando isso é do dossiê da Wikinet. Se vocês quiserem ter acesso, basta pesquisar na Wikinet, assim como quaisquer outros dos personagens aqui citados, como Malone Moraes, Batoré, Emerson. O Renan já falou, muitas dessas informações podem não ser confiáveis, né, já que praticamente qualquer um pode entrar lá e mudar as informações. No entanto, para ter uma ideia inicial de como são as coisas, eu recomendo que vocês deem uma passada lá para conhecer um pouco mais a fundo. E é de lá que nós estamos tirando essas informações, beleza, ouvintes? Nós não estamos afirmando nada. E justamente tirando esse dossiê, ali diz que ela fazia isso e ela levou propositalmente ao suicídio do Kyo. E além disso, se você puder falar um pouquinho sobre também, Renan, que você mencionou no início do programa, o Tecnomage, que foi moderador do Dogola, criador também do Real Chan, que já, se eu não me engano, já faleceu. Não sei se ele ainda está ativo. E que, se eu não me foi justamente nesse ano em que ele já ameaçou várias vezes, que ele havia se relacionado com a Castora. Ele muitas vezes falou que brigou, não sei o que ele ia se suicidar, tal. E apareceu nesse ano alguém com o nome dele, né? Que dizem no atestado de óbito que o mesmo morreu por suicídio, provavelmente. Então, isso aí procede mesmo, Renan, que essa questão da Castora, que o pessoal, muita gente até hoje a culpa pelo suicídio do Kyo, pelo suicídio do Tecnomage, etc. Isso aí procede mesmo? Olha, cara, eu sei que a é muito atiwari, né? Gosta de muita atenção. E eu acho que ela conseguiu, inclusive ela fazia lives mostrando espelhos. Exatamente. Então, sabe, é uma pessoa muito carente de atenção. E ela queria atenção. E ela conseguia a atenção desses manginas, né? Então ela iludia os caras, para os caras ficarem babando o ovo. Muitas mulheres fazem isso, na verdade, né? Para os caras ficarem babando o ovo dela, dando atenção, inflando o ego dela. Isso eu acho que de alguma forma fazia bem para ela. Não sei se a intenção dela era fazer os caras se matarem, mas que ela iludia os caras, isso é um fato incontestável. Mas o Kyo sempre foi depressivo. Então, ele teve uma fase que ele melhorou um pouco da depressão, em razão aí da Júlia dar uma moral pra ele, e depois que ela parou de dar moral pra ele juntou a depressão, que ele já tinha uma predisposição, né, e com a tristeza dele, né, e aí ele fez o que fez, né, matou uma mulher na rua e se matou depois. Ela se envolveu, pelo que consta no dossiê, mostra que ela já teve envolvimento não só com o Kyo e com o Tecnomage, mas também com o Gustavo Guerra, com o Malone, entre outros, né? Então, muitos dos membros mais notórios do Dogola, ela se envolveu. Não se envolveu, velho. Ela ficava iludindo os caras, tipo um namoro virtual.
mas que eu me recorde, ninguém chegou a pegar ela, ver ela pessoalmente, ficar com ela de verdade. Era só esquizofrenia mesmo, velho. É que Vocês chegaram a se encontrar em... Pode falar. Ah, não, é que eu ia falar justamente sobre a questão de encontro, porque... Isso. Só dando uma curiosidade sobre o Gustavo Guerra. Se vocês pesquisarem hoje por um cara chamado Mazini Magnum, que é um rapper no YouTube, era justamente o Gustavo Guerra, ele compunha uns rap e postava no YouTube. Essa foi até uma da razão que ele ficou muito famoso, porque ele tinha uma música, como é que era? Porra, do Travequeiro, não sei o quê. Ele falava, cara, sobre pegar... Eu achava uma das músicas do Guerra, não ouvi. Não, cara, eu vou ser sincero, algumas eu até baixei, porque é muito bom. A do Travequeiro, que ele falava lá, como é que é, batendo o saco com as bolas, sou travequeiro, subo o morro. Eu gosto da Mandado pro X, e tem uma também do... Aquela, que eu não flodei é o Dogolé de manhã. Do Psy Toré também é da hora. Se vocês querem ouvir eu nunca fui de ouvir essas musiquinhas não, cara. Entendi. Se vocês quiserem ouvir um pouco dessa história, vão lá, pesquisem Mazini Magnum pela música Eu Flodei o Dogolé de Manhã, que vai mostrar muito dessa história, muito parada dele, eles zoando Batoré, que eles eram inimigos, não sei o quê. E aí, assim, eu digo isso que eu creio que teve um encontro, né? Não ficou assim, que ele deixa na música que ele viu uma mina no RJ, que era onde a Castor morava, e que ele fala num verso: se comi ou não importa, o que importa é que ela pra mim pagava pau, não sei o quê. E aí, assim, e isso corrobora com um relato da Castor, em que diz que que não dava pra dar pro Gustavo, porque o Gustavo era broxa. Isso em áudio, né? Então, assim, existem muitas provas de que os membros do Dogola se encontravam muitas vezes na vida real. Por exemplo, o próprio Tecnomage e a Castora, em áudios do Tecnomage, fala que os dois tinham um plano de morar juntos, não sei o quê, se encontrar no sul, etc. E era comum essa questão de membros do Dogola se encontrarem, fazerem rolê, assim, ou algo do gênero? Cara, não me recordo de muitas vezes. Eu sei que no passado o Emerson e o Batuta se encontravam pessoalmente também. Teve algumas coisas assim, mas eu nunca me atentei muito a isso. O único que eu conheço pessoalmente é o Doff Magalhães, que ele na época do Orkut também, esse cara mexia aí com a do ministro Cláudio, com o Emerson, mas foi a única pessoa. De resto eu nunca conheci ninguém pessoalmente, não. Até cheguei a cogitar a ideia, mas no final das contas eu conheço uma galera da confraria Beta, alguma galera assim, mais ou menos desse meio, mas esses famosões aí mesmo, pessoalmente eu não conheço ninguém. Ô, Renan, agora pra voltar pro assunto volta agora pro assunto do Luz, só pra gente fechar o programa. Agora volta pro assunto do Luz. Qual foi o maior Luz de todos que você fez? Foram tantos. Depende do ponto de vista, né? Se é de um ponto de vista nacional, ou se é de um ponto de vista da minha vida, da sociedade, aqui da cidade. Putz, cara, foram muitos e muitos e muitos. Eu lembro de um no Brasileiríssimos que eu postei num grupo na época do Ebola. Eu postei que o negro, escrevi negro com letra maiúscula, que está com Ebola no Brasil, deveria ser sacrificado, pois quando é para o bem de todos não é antiético o sacrifício, uma coisa assim. Aí saiu naquela página famosa, Brasileiríssimos, nossa, deu milhares de likes. Teve um de gordo também, teve esse do carro conversível, que eu tava com a bebida, teve esse das vagas, né, que eu descrevi uma mulher branca, teve esse do gambá, teve esse da Nazinha, que eu saí na Band, teve, nossa, cara, o da Maju Coutinho, do Jornal Nacional. Eu acho que esse do Jornal Nacional, né, velho, não só eu, né, foram... O Brasil 20, parou por causa disso aí, pô. Pô, saiu no Jornal Nacional, esse foi da hora. E a única pessoa que caiu foi o que mostrava a cara, o dono da QLC, na época, eu esqueci o nome do cara. Ele ficou o que foi esse da Maju Coutinho? Conta pros ouvintes que não estão sabendo. O da Maju Coutinho, tipo assim, nem foi um luz bem elaborado, né? Postaram uma foto
da Maju Coutinho, do Jornal Nacional. E foram ataques ridículos, tipo, chamando, macaca, não sei o que. Várias pessoas cometendo injúrias contra ela, né? Só que foram muita gente e tal, os comentários foram expressivos. E na época estava na moda, né, falar de racismo. Daí saiu no Jornal Nacional, depois saiu no Fantástico, depois deu maior repercussão. Mas no final não pegaram ninguém, só pegaram o retardado que se o nome do cara na época. Na época foi o Humor Negro e a QLC, né, que participaram desse ataque. E acho que era Fábio o nome do cara, se eu não me engano. E ele participava do grupo, né, da QLC. E ele vivia postando fotos, se vangloriando, que ele era o dono da QLC, né, que foram um dos grupos que organizou o ataque. Aí acabou que a polícia pegou ele de bode expiatório. Ele foi preso, saiu na TV, saiu no Jornal Nacional, ficou preso 2 dias, né? Saiu depois. Hoje em dia o processo dele já deve estar extinto. Mas assim, pegaram ele para mostrar na TV, né? Nossa, a polícia prende o autor do ataque a Maju Coutinho. Mas foi isso, cara. E deu uma grande repercussão, né? Mas o que eu me lembro, assim, um luz expressivo foi esse. Deixa eu ver. Cara, um luz muito grande que não foi meu, foi do Malone, né? O vídeo que ele gravou foi um dos maiores luz aí do Brasil, talvez. Saiu no Datena. Nossa, Festa cara, no IML estava por trás? Tanta coisa. Oi? Pode falar a verdade, Festa no IML estava por trás daquilo lá? Não, cara, eu sei quem que tava. O cara inclusive me mandou mensagem, né? Que ele sabe que eu tô acostumado. Não é um cara que tá acostumado a ficar cometendo muito luz. Ele nem esperava a repercussão disso daí. Esse é um luz grande e recente, né? Porque a maioria dos luz grandes já tem um certo tempo. E aí ele ficou com medo. Eu falei pra ele ficar tranquilo e tal. Ele não usou VPN. Pode ser que seja perigoso, mas eu acho que não deu tanta repercussão assim. Saiu na TV, mas não saiu na Globo, não saiu no Jornal Nacional, não saiu em nada muito grande. Então, creio eu que a polícia vai cagar pra isso aí. E não é crime também, né, velho? Ao meu ponto de vista, não é crime. É só uma coisa revoltante, mas não é crime. Né? A grande questão que o povo não falou, que não deu crime e que não ia dar nada para ele, que a gente até comentou no programa, né? Você até pode elaborar um pouco sobre isso. Acho que muita gente ficou falando que compartilhava, quando denunciava a página, falava, essa página compartilha necrofilia, essa página compartilha vídeos, essa página comete crimes. Só que, na verdade, não tinha nada, absolutamente nada, nenhum vídeo de necrofilia, nenhuma foto, nem nada, nenhum corpo, na verdade. De foi só meme, foram entendeu? Mortas, que era só foto de modelo e tipo, mas, e meme, cara. Renan, aqui tem vários canais, inclusive um deles é aquele Ambuplay, que tem quase 3 milhões de inscritos. Ele falou assim, Renan, inclusive o povo pediu pra... mais podre do Facebook, né? O povo pediu, Renan, que eu e o Felipe grave um vídeo refutando. Mas eu não vou fazer isso porque eu tô sem saco pra isso. Mas deixa eu falar uma coisa, Renan. Você sabe o que ele falou? Ele falou, Renan, que lá na festa do ML compartilhava fotos, vídeos sendo cometidos a necrofilia e que tinham crachás do IML, do povo que trabalhava no IML. Renan, só fala pros ouvintes, só pra complementar. Essa história é tudo mentira. Você chegou a ver alguma coisa realmente lá de vídeo, alguma coisa? É tudo mentira essa coisa de festa do ML. Não existiu nada. Ou existiu? Explica pra gente. Cara, ao meu ver, esse cara só quer audiência e só quer visualizações e tal, porque pelo que eu vi, pode ser que tenha ocorrido, mas eu acho bem difícil, até porque eu conheço o cara que fez a page, né? Inclusive ele fez acho que só a primeira e a segunda, depois começaram a cair, outras pessoas começaram a criar e roubar a ideia dele. Foram várias páginas, né, desse Festa no IML. E o que eu vi, não vi nada disso. Os caras postavam notícia, foto de modelos que morreram, escrevia lá Festa no IML, faziam memes, mas realmente não houve nenhum crime e creio eu que não teve envolvimento nenhum de alguém que trabalha no ML. Foi só luz, foi só zoeira. E você que tem um grande conhecimento sobre isso em questões judiciais, por exemplo, se ele de fato não postou crime algum,
disso pode dar, só por ele ter feito apologia, isso pode dar algo para ele judicialmente? Ou é impossível? Então, cara, no máximo, se der, vai ser apologia ou incitação à necrofilia, mas isso daí é crime de 6 meses a 1 ano, 6 meses a 2 anos, é crime ridículo. Ele vai pagar, tipo assim, uma cesta básica, umas 30 horas, igual já paguei, ou vai assinar 6 meses no fórum. É coisa ridícula, não dá em porra nenhuma, tenho certeza absoluta. Se der, pouquíssima coisa. Ô, Renan, agora eu quero fazer as últimas perguntas pra você, por favor, só pra matar, as últimas perguntas. Qual que foi a treta que você pegou serviço comunitário? Como que foi essa história? Como é que foi que o oficial chegou? Como é que foi essa história do serviço comunitário que você fez? Conta pra gente em detalhes essa história e o que você aprontou? Então, cara, eu tava num grupo, um grupo que chamava MED, era um grupo de humor negro, né, na época. Na época o grupo da Viviane tinha caído e era o grupo de humor negro que mais tinha movimento na internet, né. Aí essa galera gostava muito de fazer ataques, né, de zoeira e tal. Aí uma menina postou uma foto de um encontro de negros, né, um encontro de negros. Aí eu postei no grupo, falei, olha que beleza pra gente atacar. Aí eu fiz o primeiro comentário, printei e postei no grupo. Eu escrevi assim, nem vou, já fui assaltado essa semana. E aí os caras começaram a atacar e tal, e parece que tinha um moleque lá no grupo, ele printou esse meu post, que o grupo era fechado, e postou no evento. Aí uma menina viu e fez BO contra eu, né? Daí eu comecei a atacar ela, cara. Ela fez o BO, eu falei que não sabia de nada. Inclusive esse BO não deu em porra nenhuma. Até hoje, isso tem uns 7, 8 anos, sei lá, tem tempo também. E esse BO não deu nada, eu neguei tudo. E daí eu incitei pessoas do grupo a atacar ela. E eu ataquei também, só que eu usava VPN e tal, tinha certeza que ninguém ia me pegar, né? Aí nesses ataques, tipo assim, eu pegava, anunciava PlayStation na OLX com preço barato pro telefone dela, iPhone, uma porrada de coisa. Falava que tava doando cachorro de raça pro telefone dela. Entrava em grupo de igreja e falava que ia doar a Bíblia para quem mandasse mensagem, punha o número dela. E pegava foto, punha em site de prostituta, colocava o número dela e fiz uma algazarra danada. Daí ela fez outro BO, aí fez outro BO contra eu de novo. Só que aí eu ia negar tudo, só que como muita gente me ajudou, eu fiquei com medo de rolar uma investigação e as pessoas que me ajudaram a atacar ela rodarem, entendeu? Aí se eu pagasse o serviço comunitário, o processo não ia pra frente e não ia rolar investigação. Aí eu falei assim, vou pagar. Foi 30 horas e foi mamata, cara. Tipo assim, não tinha muito o que fazer. Aí eu ficava lá uns 40 minutos, o cara anotava 5 horas pra mim, por dia. Eu fui lá uma semana, varria uns pátios lá, limpava umas janelas, e o cara punha 5 horas pra mim, e no instantinho eu matei aí essas 30 horas e livrei a barra da galera do grupo, e foi isso aí, cara, o Luz. A outra história sua, tem muita gente, você recentemente rodou, você foi preso, mas as pessoas acham que foi por causa de luz, e não foi. O que foi a história da prisão atual sua? Que você teve realmente preso um tempo? Cara, não foi luz, eu fiquei de domingo até quinta ou sexta-feira preso, mas não foi luz, cara. Eu tava numa avenida, né, de carro, e daí uma avenida expressa, né, os carros passam direto, aí um retardado entregador de pizza tem uma sinalização de dê a preferência, o cara avançou a preferência, entrou no meio da avenida de uma vez, aí o carro da frente atropelou o motoqueiro, né, machucou o cara e tal. Aí eu bati na traseira do cara, né, e daí eu conheci o cara e tal, falei assim, depois eu te pago a traseira, e vazei, né, velho, polícia chegar, e teve vítima e tal, falei, velho, você tava bêbado? Dessa.
tinha bebido um pouco, mas não tava tonto não. E daí vazei, né, do acidente, já paguei a traseira do carro do cara, tranquilo. E aí cheguei em casa, né, tava putaço e tal, aí cheguei em casa, comecei a chapar, né, fiquei aqui de boa, e com o meu carro batido na garagem e tal. Aí não sei por que diabos, 1h30 a 2 horas depois, a polícia chegou aqui, cara, metendo louco, e arrombaram o portão da minha casa, fizeram o maior escarcéu, cara, né? Aí deu muita confusão, eu comecei a tretar com os PM, aí essa hora eu já tava chapando em casa, tava loucaço, e aí Não, os PM pera aí, jogou no Renan, calma aí, camburão. você tá avançando. Eles arrombaram o portão fazendo qual alegação? Você não quis sair? Falou que viu que o meu carro tava batido, que ia guinchar o carro, e não sei o que, aí eu comecei a brigar com os caras, aí eles me mandou pro camburão, aí eu comecei a meter chute no camburão, aí os caras pesaram o BO e tal. Aí, no final das contas, eles colocaram um monte de crimes em cima de mim, crimes injustos, né, cara? O cara chegou aqui quase 2 horas depois e tá me acusando de dirigir embriagado, sendo que ele nem me pegou dirigindo. Aí ele me acusou lá na delegacia de dirigir embriagado, falou que eu tava fazendo racha, falou que eu não prestei socorro, sendo que nem foi eu que atropelei o motoqueiro, falou que eu fugi do local e meteu R$4.500 de multa. Daí o delegado ficou puto, né? Imagina o delegado pega um BO lá, postando racha, embriagado, não prestou socorro, atropelou o motoqueiro e blá, blá, blá. Aí fiquei preso. Daí o advogado soltou. E depois Mas pera aí, o tempo da provas. cadeia, como é que foi lá? Como é que era lá? Como que era lá? Cara, é complicado, né, velho? Não um foi que cubículo nem pequenininho. o tempo do Batoré, não, no X com o... Como é que é? O tio Billy? Não fiquei nem uma semana, cara. Cara, fiquei lá, eu achei que fiquei com medo, né? Mas os presos são de boa, todo mundo me tratou bem. Os caras da penitenciária me trataram bem, porque eles viram que o meu BO era ridículo, né, velho? Tanto é que eu saí rapidinho. Mas é complicado, né, velho? Imagina você ficar num cubículo, não tem lugar pra todo mundo dormir. Então, tipo assim, colchão de solteiro, velho, cheio de buraco. Aí dormem 2 juntos no colchão de solteiro. E uns tem que ficar em pé, tem que revezar a cama. O que mais de ruim lá? O banheiro horrível. E todo mundo é um buraco no chão. Daí os caras cagam lá e fica aquele fedorzão na cela. Cheio de mosquito, um calor infernal. Coberta velha, então me dava muita alergia, que eu sou alérgico à poeira. O que mais? A comida horrível, sem tempero. O que mais, cara? Nego que fumava lá não tinha cigarro, né? Eu nunca tive vício de fumar. Mas os caras que eram viciados em cigarro, eles fumavam casca de banana. Caralho! Né, do café da manhã. Às vezes eles fumavam pasta de dente. Sério? Às vezes faltava água, a gente ficava com sede na cadeia. O que mais? Putz, cara, uma experiência horrível. Um calor do caramba, imagina 30 homens num cubículo fechado, sem janela, só com a grade. O único lugar que entrava era a grade. Você não via a luz do sol, cara. Foi, tipo assim, eu fiquei uma semana, assim, no dia que eu saí, eu olhei pro céu, cara. Era a coisa mais linda do mundo. Você vê a natureza, assim, tem uma praça em frente ao presídio que eu fiquei. Nossa, cara, assim, nego às vezes reclama da vida, reclama de mulher, reclama disso, daquilo, mas, bicho, vai ficar preso aí. Eu não consigo imaginar, bicho, um cara preso 1 ano, 2 anos, 10 anos. Putz, cara, é infernal. Foi a pior sensação que eu tive na minha vida, foi ficar preso, bicho. E como você lidou com a questão de saber agir entre os presos? Você não ficou com medo, se eu fizer um negócio errado aqui, eu só tomo uma porrada, ou me mato, não sei o que. Você não ficou com medo, não? Como é que você fez? Putz, cara, eu pensei várias vezes em me matar, velho, mas eu ficava, tipo assim, o pessoal me acalmava, né, falava, putz, velho, você tá com crime de trânsito, você vai sair e tal. Realmente eu saí, só que é agoniante, né, velho, você ficar lá 1 semana sem ter o que fazer, sem ter como ocupar a sua cabeça, e
E ficar lá, tá, velho, a mercê, você não tem notícia de nada, né? Teve uma vez que um amigo meu que é advogado foi lá me dar uma notícia, falar que tava correndo atrás e tal, mas que ia me soltar, e fiquei lá esperando. Mas em relação aos presos, tipo assim, modéstia à parte, eu sou um cara bem sociável, eu lido bem com todo. Inclusive quem me acompanha aí há alguns anos vê que meus círculos sociais são bem difusos. Eu ando com moradores de rua, tem dia que eu tô com os tiozões do boteco, tem dia que eu tô numa balada caríssima com os playboys de Belo Horizonte, de São Paulo. Então com os presos foi a mesma coisa, velho. Eu tenho facilidade de trocar ideia, de abordar assuntos, e então fiquei lá de boa. Ninguém me maltratou, ninguém fez nada comigo, não tive problema nenhum em relação aos presos. Até os próprios caras do presídio, tinha vezes que eu chorava, que eu tava muito mal, os caras abriam a cela pra mim, me deixavam andar no pátio sozinho, pra eu tomar um ar e tal. Foi assim, tirando a estrutura horrível da cadeia, mas eu fui bem recepcionado lá dentro, entendeu? Entendi. E a sua mãe, sua família, como é que lidou com isso tudo? Ah, cara, foi bem triste pra família, né? Todo mundo sofreu, né? Chorou muito. Eu não tava aqui de fora pra ver, mas muita gente me contou, né? Que rolou e tal. Uma experiência muito complicada, né, cara? Mas graças a Deus, assim, eu já tenho filmagem do acidente, eu tenho filmagens da polícia invadindo a minha casa ilegalmente, sabe? Eu tenho várias coisas que creio eu que podem me ajudar. Inclusive, isso aí vai tudo pra corregedoria? Sim, eu fui, inclusive hoje eu tava em conversa com o promotor. Eu fui levar lá mais umas filmagens que eu tinha, e eu tô até com o habeas corpus aberto aqui na minha frente nesse exato momento. E amanhã vai ser impetrado um habeas corpus, 2 habeas corpus, um para trancar o inquérito policial, porque foram várias ilegalidades, né, que as autoridades cometeram contra a minha pessoa, e um habeas corpus contra as medidas cautelares, né, porque o juiz colocou que enquanto não houvesse julgamento, eu não posso ausentar da minha cidade, eu não posso frequentar determinados lugares e tal. Então, tipo assim, eu quero a minha liberdade plena, né, como se diz no direito. Então amanhã vai ser impetrado o habeas corpus. Peço que quem estiver ouvindo aí reze e mande energias positivas, né, tomara que dê certo. Mas eu tenho muitas provas a meu favor, né? Então eu acho que vai dar certo sim, e se Deus quiser eu vou ferrar com a vida da polícia militar que fez sacanagem comigo, e talvez tirar um dinheiro aí do Estado, né? Vamos ver se tudo der certo. Bom, ô Felipe, últimos comentários agora, pergunta as últimas questões suas agora, só pra matar o programa. O que você tem pra falar, Felipe? Na verdade, Nani, eu só queria fazer um pequeno resumo final de que realmente essa questão do Angola é extremamente complicada. Foi muito bom, Renan, a gente falar com alguém que viveu isso tudo de fato desde o começo, para nos dar um pouco para iluminar um pouco essa questão toda. Muitas pessoas nos pediam para falar sobre o tema, só que a gente não tinha muita experiência, né, visto que a gente só tinha acesso aos dossiês públicos, e como você falou, muitas das informações ou não estão corretas, ou está faltando. Isso é melhor para ter uma ideia geral. Então, no fim, essa entrevista agregou muito. Eu creio que as pessoas vão ficar muito, muito satisfeitas, e gostaria de agradecer você por ter vindo aqui, pela coragem, né, de vir, porque, querendo ou não, você tá em processo de habeas corpus, tá com um monte de merda aí acontecendo, visto esse inquérito policial. Falar sobre essas coisas aí não deve, se as pessoas descobrem assim, admitir tudo, não deve ajudar muito se as pessoas descobrirem, né? Então, gostaria de agradecer você pela sua participação aqui, cara. Não, cara, tranquilo, e tudo que eu falei aqui, tipo, ninguém tem prova, são coisas antigas, e eu tô cagando, velho, entendeu? Se não me pegaram até por diversas coisas,
tô me lixando, e algumas coisas eu já até paguei judicialmente, então, tipo assim, acho que não afeta em nada a minha vida, e é isso aí, galera. Foi bom também contar um pouco da história, um pouco do que rolou aí, nesses anos loucos aí, de quem viveu, viveu. Hoje em dia, dificilmente vai voltar o que foi há algum tempo atrás. E é isso, galera, boa noite aí pra todo mundo, tamo junto. E, Renan, agora na minha... Pode falar, fala. Ah, não, era só, perdão, Hernani, só rapidinho, para reforçar muito bem aqui, para não deixar sombra de dúvidas, para ninguém tirar de contexto, deixar mais uma vez muito claro, as informações que eu e o Hernani pegamos foi através, principalmente da Wikinet, e de relatos que nós vimos na internet. Toda vez que nós falamos, fulano, dizem que fez isso, fulano isso, fulano aquilo, nós estamos especificamente nos referindo a esses materiais. Nós vamos disponibilizar na descrição todos os materiais dos quais nós nos utilizamos para fazer pesquisa e também para mostrar para vocês onde nós pegamos nossas fontes, para vocês darem uma olhada e buscarem por si mesmos essas informações e conferirem com as que a gente forneceu aqui no programa. Então, novamente, quero deixar bem claro, nada do que a gente falou aqui, em questão de, fulano fez isso ou fulano fez aquilo, não é nossa opinião, aqui nem no Nova Vertente, nem da Boca do Crime, nem minha, nem do Hernani, beleza? Então, ouvintes, tomem cuidado com essas coisas também, né? Façam a pesquisa de vocês. Nós não estamos incitando vocês a entrar em negócio criminoso, a cometer luz, que possa dar merda, etc. Tudo que nós estamos informando aqui é meramente com fins de pesquisa e informativos para o público em geral, beleza? Ô, Renan, a última pergunta que eu quero fazer pra você do programa, a última, vamos matar agora. Beleza. Hoje, quando você analisa, quando você olha pra trás, você pensa na sua vida, você pensa no que aconteceu, tudo, quando você analisa, você faz um balanço final agora. No final das contas, o Luz valeu a pena? Essa zoeira de internet valeu a pena? Isso aí vale a pena? Ou você acha que é melhor os ouvintes se manterem fora disso? Você acha que foi perda de tempo? Então, cara, teve momentos de glória, momentos divertidos, histórias loucas, mas em contrapartida trouxe muita coisa ruim pra minha vida também, muitos problemas sociais, judiciais. Mas, cara, foi a minha história. Eu acho que foi muito divertido. Eu acho que sim, cara. Foi legal e tal. Talvez alguns, se eu pudesse voltar atrás, eu deixaria de fazer, justamente pelas coisas negativas que geraram na minha vida, mas foi uma época muito divertida, cara. De muita coisa, algumas eu me arrependo e outras não. Não posso generalizar tudo, entendeu? É isso. Bom, é isso aí, Renan. É isso aí, Felipe. É isso aí, ouvintes. E falou! Falou, galera.